Mas Shiva tem tudo a ver com Hanuman, tem tudo a ver mesmo. Na verdade, as escrituras falam que Hanuman é uma encarnação de Shiva. Então, ele não sabia, ele não sabe que ele é Shiva. Mas Shiva sabe que ele veio como Hanuman. Um negócio estranho, mas é isso, é o que está escrito na escritura. Então, foi isso. Naquela época em que o rei da Sarata, o pai de Rama, não podia ter filhos, né? Rama não tinha nascido ainda, ele fez um ritual. Todo mundo conhece essa história, mas na Índia a gente repete as histórias, sabe, gente? É importante repetir, é bom. Aqui no Ocidente existe essa dificuldade de ouvir a mesma história. Na Índia a gente ouve, isso faz parte da tradição, você ouvir inúmeras vezes uma história divina, né? Tanto que você vê nos Védicos, a gente repete. Esse é o segredo. Então, quando o rei da Sarata não tinha como ter filho, ele fez um ritual para ter filhos. E aí o Rishi, que fez o ritual e tudo, fez lá um bolo, tudo isso através de procedimentos e rituais védicos, criou lá uma espécie de pudim, um doce, que eu não me lembro o nome, se alguém lembrar, fala aí. Né? São muito eles chamam de pudding, né? Não sei qual é a mas uma espécie de pudim. Uma coisa assim, molinha, né? E aquilo foi dividido em 3, porque o rei da Sarata tinha 3 esposas. Naquela época era permitido. Então claro que a vida de um rei naquela época era totalmente diferente de um governante de hoje, obviamente, né? Ele sempre falava a verdade, tudo que ele dizia era verdadeiro, né? Seguia o Dharma, ele cumpria a palavra dele. Igual hoje. Igual hoje, nossa. Então esse sábio dividiu aquele pudim em 3 pedaços. Um foi para Kaikeyi, que é a mãe de Rama. Depois o outro foi para Sumitra, que é a mãe dos 2 irmãos gêmeos, que é um deles é Bharata e... Não, Bharata não. Bharata é o filho daquela que foi a traidora. Kaikeyi é a traidora. Isso, Kaikeyi é a traidora. Não, enfim, tinha uma esposa que teve o filho chamado Bharata. E esse filho Bharata era irmão de Rama, junto com mais outros 2 irmãos. O que aconteceu? O fato é que um pedaço do pudim foi para a mãe de Rama, o outro pedaço de pudim foi para a mãe de Bharata, e o outro pedaço do pudim, um pássaro passou e pegou esse pudim. Esse pássaro tem uma história, na verdade, né? Era um ser divino que zoou na verdade ele era muito colérico, ele se aborrecia, era impulsivo demais, na verdade ele era muito impulsivo. Então o senhor Brahma é impulsivo. Ele dava Nervoso, era nervoso. Tipo você inquieto. Levanta o dedo. Ele tinha umas reações assim, né? Quando é assim, né, na escola. Numa dessas reações, o senhor Brahma falou para ele: olha, você vai nascer como um pássaro. E vai ter que viver na terra como um pássaro. Aí ele falou: porque você é muito impulsivo, vai viver como pássaro. Então ele foi, e aí ele ficou muito aborrecido. Poxa, mas isso é uma maldição muito pesada. Aí disse assim: não, mas você, tudo bem, mas então quando você conseguir pegar aquele pudim que o senhor Agni, na verdade, manifestou, através daquele lixo e tudo, então você vai voltar a ser o que você era antes. Então ele estava só esperando o momento, e foi quando aconteceu, ele foi lá e pegou aquele pudim, mas quando ele pegou, a maldição se desfez, e ele virou novamente, porque ele era, o pudim caiu da pata dele, vamos dizer assim, né? E caiu no chão, mas aí o Vaio, né, ordenado por Shiva, disse: sopra esse pudim aí, e ele soprou até lá numa floresta onde estava a mãe, que é Anjana, né? Por isso ele é Anjaneya Vira, é o herói Anjaneya, que é o filho de Anjana. E aí foi quando ela também tem uma outra história aí, tudo, foi como o Hanuman nasceu. Ela era de Shiva, não era isso? Ela era uma devota de Shiva, né? Ela se tornou uma devota de Shiva porque ela zoou o sábio, ela que zoou o sábio. O sábio estava meditando, e esse sábio, ele tinha uma cara de macaco, assim como parecido, né?
E ela achou aquilo muito engraçado, ele sentado em lótus e meditando. Ela falou, você tinha um macaco meditando, que isso? E ficou rindo. E aí o sábio nem deu bola, porque ele era realmente um sábio, mas ela começou a brincar com ele, jogou pedrinha, para ver qual era a reação do macaco, né? Aí ele despertou e falou assim, por que você está jogando pedra em mim? Aí ela disse assim, mas não, eu tava brincando. Ela falou assim, não, eu perdoo você ter jogado pedra em mim. Não, você jogou pedra em mim, tá tudo bem. Mas você interrompeu a minha meditação. Isso você não podia ter feito. Então, por causa disso, você agora vai ser uma macaca também. Vai ter cara de macaca. Foi isso. E aí ela novamente, aquela história, né, que ela pediu, por favor, desfaça essa maldição, eu não posso. Ela era linda, ela também é um desses seres celestiais que viviam no céu e tudo, ela era linda demais. Isso aconteceu lá no céu, não sei qual é o céu. Mas enfim, ela era muito linda e ela disse, poxa, eu não posso ficar com cara de macaca, eu vou ficar muito feia. Então ele falou assim, não, eu não posso mais voltar atrás com a minha palavra. Esse negócio de palavra naquela época, né, era uma coisa, não posso mais voltar. Eu falei, a minha palavra vai ser cumprida. Agora, você pode se livrar dessa maldição se você, quando você tiver um filho de Shiva, que será o próprio Shiva. Na verdade, quando Shiva nascer através de você, se Shiva nascer através de você, aí essa maldição acaba. Ele virou devoto. Foi isso. Aí ela falou assim, aí disse assim, você peça Shiva, para que ele nasça através de você. E foi aí então que ela criou ela ficou muito triste, porque estava feia, né, com cara de macaco. E aí fez um linga e ficava todo dia adorando o linga, todo dia. Numa dessas caminhadas ela chegou numa comunidade e lá era um ashram, na verdade, né? E havia lá alguns sábios e eles estavam sendo prejudicados por um demônio que sempre ia lá e sempre matava alguém. E eles falaram assim, olha, você é tão corajosa, você está andando aqui no meio, aqui tem um demônio aqui que está matando as pessoas, por que você teve coragem de andar aqui? Então, assim, não, mas são todos devotos de Shiva, aquela coisa. E aí eles falaram, bom, esse demônio vai vir atacar a gente aqui hoje, nós sabemos, nós estamos preparados para brigar. E ela falou assim, então eu vou ajudar vocês. Aí ela foi, isso resumindo rapidinho, né, porque a história é longa. Aí ela rezou para Shiva e falou assim, olha, essas pessoas são muito boas, não riram da minha cara de macaco, como ela fez com o sábio, né? E me trataram muito bem, me deram alimento, então eu quero ajudar essas pessoas, por favor, me dê força para que eu possa lutar contra esse demônio. E aí ela orou e estava preparando as armas para lutar e apareceu um homem forte, né? Com um corpo bem feito do lado dela, e quando ela olhou para ele, ele virou a cara. Não deixou ela olhar para a cara dele, ficou tipo com vergonha, né? Olhou para o outro lado. E aí ela não entendeu, aí quando ela ia falar com ele resolveu virar e ela percebeu que ele tinha cara de macaco também. Ele era o rei dos macacos, na verdade, né? Não é macaco exatamente, né? Eles dizem que era uma raça, meio homem, meio macaco, tinha essa cara, você vê que é um ser humano no corpo, mas a cara é meio, né? Vivekananda fala isso, eles não eram macacos, eles eram seres humanos, mas muito parecido com o macaco, né? Muito mesmo. Então, ele era o rei desses macacos que viviam na floresta. Ele dizia assim, não, eu e meus macacos vivemos aqui nessa floresta e nós vamos lutar nessa guerra também. Aí eles lutaram, destruíram E quando ela fez aquela oração para Shiva disse para ela assim, olha, você só tem uma forma de você matar esse demônio, é com o próprio sangue dele. Só com o sangue dele ele é destruído. Então, no meio dessa luta, esse rei dos macacos acertou o demônio, caiu sangue, ela pegou o sangue com a arma dela, acertou, aí eles começaram a matou o demônio. Logo depois disso, logo depois que eles mataram o demônio, todo mundo feliz, aquela coisa. Aí o guru, né, o Rishi desse ashram perguntou assim, você não gostaria de casar com ele? É macaco, você também é, né? Ele é inteligente, você também, vocês dois são guerreiros, vocês podiam casar. Ela falou assim, mas só se ele quiser. Aí, não, mas nós já falamos com ele quer, então resolveram casar. Estavam naquela reunião, nessa hora que eles estavam lá orando para Shiva, logo depois disso, é que veio apareceu na mão dela aquele pudim que foi soprado pelo deus vento, por ordem de Shiva, e aí aquele pudim veio na mão dela, e ali ela comeu aquele pudim, e daí nasceu Hanuman. Foi assim que Hanuman nasceu, uma encarnação do próprio Senhor Shiva. Só que ele não sabe que é Shiva, né?
Shiva sabe que ele é Hanuman, que viria como Hanuman. Na verdade, naquele desenho que você falou que talvez fosse passar aí, eles vão lá e pedem, né, o Senhor Shiva para que ele salve, caso dos demônios que estavam atacando. Ele disse, eu vou nascer e vou ajudar Rama, aquela coisa toda. Foi isso. Aí basicamente essa história aí, só pra, né? Mas aí agora fala aí, porque o tempo é curto, né? Não sabia desse passado. Essa história Não é é... engraçado também, não. porque, olha, eu estava falando que estão traduzindo o Ramayana, né? Essa história está no Ramayana. E o Ramayana, Ramakata, que Saibaba escreveu. São 2 volumes grossos, assim, né? Estão traduzindo. Está lindíssimo, está muito bonito. Assim, Paulinho tá traduzindo também. não é não é o Paulinho não. Tem um pessoal aí do norte, aí, não sei quem são. Um deles eu conheço, mas não sei os outros quais são. Mas estão traduzindo, está muito bonito. Vai ficar em online? Não sei. Alguém vai colocar online com certeza, alguma coisa vai, né? Eles estão fazendo, vão entregar a organização aí, mas está lindíssimo, assim. Saibaba escreve um estilo completamente diferente, parece um escritor de romance, assim, muito bonito. Muito bonito. Bem romanceado mesmo, muito lindo. Eu tinha até visto hoje um trecho de um capítulo que falava quando o Rama saiu de lá de Ayodhya e um dos ministros acompanhou ele, todo mundo estava rezando para ele voltar, para ele não ir para a floresta, e ele não voltou. Quando esse ministro voltou, todo mundo chorando, aquela coisa, nossa, gente, aquilo é muito emocionante. Nossa, você chora, você vê aquela descrição, é lindíssima, muito bonito. Mas assim, é muito grande, um capítulo enorme, descrevendo como as pessoas choravam, e o pai, desespero, né? E o pai dele simplesmente morreu de tristeza na hora ali. Porque Rama foi, assim, ele morreu também por causa de uma maldição, isso que aconteceu com ele, né? Porque ele tinha matado sem querer ele era guerreiro. Então ele matou, pensando que era um bicho que ia atacar, ele matou, era um sábio. Esse sábio estava quase morrendo e disse assim, olha, meus pais são cegos, eu sou a única pessoa que cuida deles. Eu não estou aborrecido com você, mas eu quero que você vá cuidar dos meus pais. Né? E agora, aí ele foi cuidar dos pais, levou a água, que tinha que levar água para os pais, e os pais disseram assim, onde está meu filho? Eles eram cegos, não viam, né? Por que você está aqui e não fala nada? Fala alguma coisa. E o rei não queria falar nada, né? Porque ele tinha matado o filho do... Aí ele fala alguma coisa. Eu não vou beber água enquanto você não disser quem é. Ou que você não falar alguma coisa. Aí ele contou a história toda. O rei falou assim, meu filho era a única coisa, não tem mais motivo nenhum para viver. Agora você vai perder o seu filho também. E você vai morrer porque você vai perder o seu filho. Aí esse casal morreu na hora, né? E aí, na hora do que aconteceu isso, que o ministro voltou e contou que Hanuman não quis voltar de jeito nenhum, ele disse assim, isso é aquela maldição, aí contou essa história toda, e aí ali mesmo ele morreu, o rei. O Rama nem sabia disso, não sabia de criança, né? Depois que soube tudo. Mas a história é meio triste, né? Mas é muito lindo, gente. É muito bonito. É meio triste, mas é lindo. Não, se você vê o respeito, assim, o tempo todo que você lê, você vê um respeito por pai, sabe? Que não existe. Um respeito por família, a importância da família, né? Hoje em dia a família não está valendo mais nada, né? Assim, existe realmente um movimento, na verdade, de desvalorização da família. E o Ramayana é totalmente contrário. É a importância da família, de você obedecer o pai, de se manter a família, aquela coisa toda. É muito bonito. Muito bonito mesmo. Falou, né? Chega. Tá falando demais. Fala mais, tá tão bom. Fala mais do que Conta aí a Mais história do história de Hanuman aí. Hanuman aí, vamos lembrar. Tem gente nova aí, né? Que acho que nunca veio, né? Eles são lá do centro de Legal, legal. É legal só dar um histórico aí, né? Que a gente resolveu fazer esse puder porque a gente comprou essa estátua, né? A gente gostava de Hanuman e tal. Comprou essa estátua na Índia. Quando foi isso? 2002? 2005. A gente comprou, aí lá na Índia o pessoal conta, fala que não, você põe uma deidade na sua casa, você faz um puja pra trazer uma Shakti, né? Botar Shakti na deidade. Mas eu não tenho. Ele falou, vamos fazer Então, ouvia a Chalice, a gente começou a ouvir a Chalice, gostava desse cântico que é 40 versos, 40, né? Vários versos para Hanuman, né? Ressaltando as qualidades de Hanuman, que a gente ouvia direto, na Índia e tudo. Vamos reunir os devotos e fazer esse Hanuman Puja, para botar essa Shakti do jeito
informal, que a gente não conhece, né? Não é nada. Os ritos, né? O Palmerino quis ensinar pra gente. Tem pandista Ele que sabia, não fazia nada, tudo sabe. Mas quando você vai saber, vamos falar que quando você escolhe uma foto ou uma estátua e você ora para ela, assim, ela vai sendo carregada de energia, né? E ela passa a ser, isso é o mesmo princípio do Linga. O Linga é adorado como se fosse o Senhor e ele passa a ser o próprio guru. Se você senta ali e fica com os olhos fechados e tem fé que Deus está ali, você é alimentado espiritualmente, né? Que você recebe energia. Os mantras são para isso, né? Não precisa ser mantra necessariamente védico, a oração, a devoção, aquilo ali vai carregando de energia aquela coisa, né? É como se fosse uma bateria ali que você vai carregando e É depois isso mesmo. É isso mesmo. Te alimenta de alguma forma. E ela vai influenciando tudo que está em volta. Tudo que está em volta é influenciado, né? Quando você chega no Centro Sai, que tem aquela foto enorme, sabe? Porque a gente direciona a nossa atenção e devoção. Aquela foto ali, ela com certeza, ela fica ali só emanando o tempo todo. A Bárbara diz que qualquer quadro que você coloca na sua casa, mesmo que você não ore, não faça nada, ele vai emanar uma energia. O quadro, alguma coisa ele vai emanar. E se você carrega ele, né? Isso faz uma diferença. Isso é o princípio da adoração, né? Combinou, né? De fazer todo ano, né? Mas você não vai. A gente, no início, éramos poucos, né, João? E aí Éramos foi chamando, poucos, devotos. aí foi crescendo. Dani não desde o início também. Já tem quantos anos? 10 anos. 10? Não, tem. Na verdade, tem 11 anos. Só que ano passado a gente não fez porque a gente mudou. E aí foi Tem uma que fazer dois correria. esse ano. Não, a gente acabou fazendo no nosso ano novo aqui, lembra? Que a gente cantou a chalice. Fiz uma chalice só pra não quebrar o Só guarda. para não quebrar o Na verdade quebrou porque tinha passado de ano. Tinha passado de ano. Ai, coração levou. A gente fez isso. Mas eu cheguei no Brasil. E mais importante, assim, Hanuman, pra gente, é a personificação do devoto perfeito de Deus, né? Que eu acho que todo mundo quer ser. Né? A gente busca isso o tempo todo. Poxa, quem não quer ser o devoto perfeito de Deus? De adorar Deus, de ver Deus em tudo, e era o que ele fazia. Se não tivesse Rama, ele não queria. Né? Eu gosto daquela história no final de tudo, que tudo deu certo, que ele voltou a Ayodhya e reinou, e Sita presenteia Hanuman com um colar de pérolas lindas, enormes, pérolas que não existem, porque aquelas pérolas, né, daquela época, que eram pérolas gigantescas. Então, o Rama deu para Sita, Sita passou para Hanuman e ele na hora rompeu o colar, assim, quebrou e ficava mordendo, escutando, batendo, e as pessoas falando, mas ele tá maluco? Por que ele fez isso, um presente tão precioso desse? E na verdade ele queria saber se vibrava o nome de Rama. Se não tivesse a vibração do nome de Rama, não interessava para ele. Que ele queria que vibrasse. E aí ele mostrou os pelos, né? Foi o coração, os pelos vibrando o nome de Rama. O pelo do corpo dele vibrava o nome de Rama. Então assim. Diz que Rama sabendo, né? Que a lição que ele ia dar, perguntou para ele nessa hora, falou, que isso, Hanuman? Você está voltando às suas origens de macaco? De macaco, Né? Para dar deixa para ele dar o exemplo para todo mundo ali, naquela corte, né? Isso era a volta, né, de Rama, conseguiu vencer a batalha contra o Rava, né? Voltou com Sita. 14 anos depois ele estava do voltando exílio. ao trono, né? Voltando a ser o rei de Ayodhya. Então aquela pompa toda, aquela festa, todos os ministros, os santos, os sábios. E aí Rama fala isso pro Hanuman fala, e era um colar, ele só me conta que era um colar valiosíssimo, valia milhões e milhões de dinheiro da época lá, era muito valioso. E aí Hanuman pega e começa a quebrar e jogar pedra no chão, todo mundo ficou assim. E aí Rama pergunta pra ele, ele fala, não, isso aqui eu tô tentando encontrar Rama aqui, não tô ouvindo, não tô sentindo não, então isso aqui não tem valor nenhum pra mim. Cara. Nossa. Aí ele tira um pelo, né, do corpo dele. Ele fala, que não vibrar Rama pra mim não tem sentido, né? Aí os sábios ficam até, pô, mas como assim? Não, meu corpo todo vibra Rama, como assim? Aí deram pelo pra ele ouvir, o pelo reverberava o nome de Rama, de tanta devoção que ele tinha. E aí Rama fez um fechamento, né? Falando que ele era
o maior devoto que Rama não tinha o que dar para ele, não conseguia dar nada. Porque ele se dava a Hanuman, então entregue que ele era. Aí Hanuman cai os pés dele. E Swami comenta que Hanuman, de todos os personagens, né, da história, todos os personagens, ele era o que sempre estava ligado a Rama. O tempo inteiro ele estava aos pés de Rama. Tem nas fotos a gente vê, né? Ele abaixadinho assim. A foto Sita, Lakshmana, Rama, ele está nos pés assim. E aí ele fala, alguns momentos Sita saía de perto de Rama, ia para outro lugar, Lakshmana, Bharata, mesmo também adorando Rama. E o Hanuman não largava o pé de Hanuman. É o exemplo dessa entrega total, né, que a gente busca. Né? Alguém quer falar? Renato, essa foto que ele abre, né, que tá... Teve alguma passagem ou só a foto? Tem uma passagem. Teve uma passagem assim, eu não me lembro, mas teve uma passagem. Ele abriu mesmo e mostrou que Rama estava no coração dele, mostrou, não me lembro direito. Teve sim, eu não lembro do detalhe da história. Muita coisa, né? O Ramayana é muito grande.